comentário com assinatura, hoje a cargo de Paulo Catarro. Comecemos então por essas palavras proferidas pelos cânticos pelos adeptos do Sporting na recepção à equipa de futebol quando esta chegou à unidade hoteleira que hospedou antes desse triunfo por 4-0 sobre o Santa Clara. Os adeptos gritaram Alcochete sempre. Que comentário te merece então estas palavras, estes gritos de ordem? Bom dia. É bom desde logo salientar que foi um grupo bastante restrito de adeptos que fez esse tipo de comentários que são absolutamente inqualificáveis, mas que, a meu ver, revelam realmente a enorme fratura que se instalou no Sporting e que vai demorar muito tempo a resolver e a sarar. Não só por existirem este tipo de comentários, quando o Sporting se desloca para fazer um jogo que lhe poderia valer, como valeu, a subida ao terceiro lugar da Liga Portuguesa, que nesta altura não deixa de ser uma coisa bastante importante para a equipa leonina, mas pelo facto também de continuar a subsistir esta cultura de autêntica guerrilha que subsiste no Sporting entre duas formas de encarar o clube perfeitamente antagónicas. Não vale a pena dizer que a contestação à atual direção é apenas desta meia dúzia de adeptos que publicamente assume a crítica e que o faz normalmente através destas formas absolutamente lamentável, porque há ainda uma franja importante de sócios e adeptos do Sporting que consideram que o rumo que foi seguido até determinada altura pelo anterior presidente, Bruno de Carvalho, era o mais correto, era o mais adequado para o crescimento do Sporting e, como tal, isso acabaria por dar os seus frutos. A maioria dos sócios não o entendeu assim, como sabemos. Aliás, este é, como eu já disse aqui várias vezes, quase um caso de estudo, como é que o anterior presidente, Bruno de Carvalho, desperdiçou um apoio superior a 90% numa Assembleia Geral em fevereiro para em junho estar a ser destituído por 72%, mas 28% ou 20% que sejam ainda é um número significativo e esse número oscila e cresce ou desce ou decresce consoante os resultados do Sporting, da equipa de futebol. E este ano não têm sido nada famosos, como bem sabemos. Acresce a isto que a reação de Frederico Varandas, que normalmente até é bastante comedida ou inexistente, foi também bastante mais ríspida e dura do que aquilo que costuma ser, e acho que também não ajuda nada à resolução deste tipo de problemas. Eu fiz uma pergunta, peço desculpa, fiz uma pergunta ao nosso comentador de futebol internacional Paulo Santos durante a revista de imprensa sobre o que terá levado Frederico Varandas a assumir este tom nas críticas e perguntei se um desses motivos teria sido saturação por tudo o que se tem estado a passar também. Achas que isso também terá influído então no tom utilizado por Frederico Varandas? Não sei se pode aplicar esse termo da saturação, mas quer dizer, se é saturação não se percebe bem, porque o desgaste por toda a situação. Varandas e mesmo o desgaste havia ao que ia, não é? Ele estava no clube, estava nos últimos 5 anos a acompanhar o futebol do clube, conhecia perfeitamente a realidade, portanto não me parece que seja normal que passado um ano e pouco esteja já tão desgastado
porque o problema básico de Frederico Varandas, para mim, é ele que partiu para este mandato com o lema de unir o Sporting e pouco tem feito para que realmente esse objetivo se cumpra. Pelo contrário, muitas vezes, com as suas intervenções, tem desunido mais o Sporting do que tem criado propriamente consensos em torno do que é a sua ação e a ação do Conselho Diretivo. A comunicação é normalmente deficiente, não se compreende bem aquilo que o Sporting pretende, não se percebe quais são as opções claras do Presidente, e isso levanta muitas dúvidas, aliadas às exibições muitas vezes paupérrimas da equipa de futebol, e também mesmo, aqui não se pode excluir mesmo as declarações que são feitas pelos responsáveis do futebol, até pelo novo treinador, Silas, como aquela que aconteceu, por exemplo, a seguir à goleada sofrida pela equipa no jogo com o LASK de Linz, em que se desperdiçou a possibilidade de conseguir o primeiro lugar e o estatuto de cabeça de série, sem que ninguém tivesse percebido bem porquê. Ninguém no Sporting e fora do Sporting percebe como é que alguém com responsabilidades na estrutura do futebol feminino pode dizer que a equipa foi para Linz com os jogadores, poupando os jogadores e fazendo uma rotação quase completa do 11 titular, porque não queria pôr em causa o restante daquilo que ainda tem na temporada. Mas onde a equipa está a 13 pontos do líder no campeonato, está fora da Taça de Portugal, tem uma missão quase impossível para chegar à Final Four da Taça da Liga. A única competição onde poderia realmente ter algumas aspirações era naquela, e para isso era importante talvez ter ficado como primeiro classificado e como cabeça de série. É verdade, e já sei que muitos pensam isso, e que os sortilégios do sorteio acabaram por dar ao Sporting talvez um adversário mais acessível do que qualquer um dos outros três que calharam às outras três equipas, Benfica, Futebol do Porto e Sporting Braga, e que eles sim eram cabeças de série. Não sei se quer dizer já por aí, nesse teu comentário. Sim, mas o princípio estava completamente desvirtuado e completamente errado, não faz sentido nada daquilo que tem acontecido. E isto realmente tem levado a que o Sporting continua a passar por estes acontecimentos. Concordo que quando o Presidente diz que Alcochete é a página, talvez uma das páginas, não sei se talvez a mais negra, mas uma das mais negras da história do clube e do futebol português, que deixou marcas que não são facilmente apagadas, e isso temos verificado no próprio julgamento do caso em tribunal, com os depoimentos dos jogadores, e jogadores com muita experiência, como ele próprio referiu, como é o caso de Mathieu, mas ao Presidente do Sporting, nesta fase, creio que tem que se exigir mais calma e mais assertividade nas declarações, porque as últimas intervenções nos últimos meses de Frederico Varandas a nível público têm sido para fomentar muito mais a divisão do que propriamente unir os associados e adeptos do Sporting em torno de um projeto que neste momento não há que esconder, é um projeto de sobrevivência. O que está em causa é a sobrevivência do Sporting, e as causas para isso acontecer nesta altura são muitas e não podem ser imputadas unicamente ao anterior Presidente Bruno de Carvalho. Ele tem muitas culpas, é verdade, mas não é o único responsável. Paulo, passamos agora então podemos ir então
para esse sorteio da Liga Europa. O Sporting, como já aqui havíamos referido, começámos pelo Sporting, defrontará os turcos do Istambul Başakşehir. O Benfica medirá forças com outra equipa que, tal como os campeões nacionais, transitou da Liga dos Campeões, o campeão da Ucrânia, Shakhtar Donetsk. O Futebol Clube do Porto jogará com os alemães do Bayer Leverkusen. O Rangers defrontará os escoceses do... o Sporting Braga defrontará os escoceses do Rangers, equipa que já esta temporada jogou com o Futebol Clube do Porto. Paulo, que comentário te merece então este sorteio da Liga Europa? Eu acho que esta é uma boa oportunidade, os jogos, embora sejam apenas em fevereiro, para verificar realmente qual é a real competitividade das equipas portuguesas. Estamos a falar da segunda divisão europeia, é bom recordá-lo. A Liga Europa é a segunda competição em termos de qualidade da UEFA. Temos 4 equipas lá, é certo, mas uma foi porque não conseguiu aquilo que se exigia também como básico, que era a qualificação para os oitavos de final, que é o caso do Benfica, na Liga dos Campeões, e as outras 3 conseguiram, com maior ou menor dificuldade, qualificar-se para os 16avos de final. Acho que, como eu disse, o sortilégio de sorteio teve o condão de colocar no caminho do Sporting uma equipa bem mais acessível do que outra, de qualquer uma das outras 3 que defrontam Benfica, o Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga, mas vamos verificar aí sim o que valem as equipas nacionais nesta fase. E se não se conseguirem resultados positivos, então acho que é mesmo um momento que não pode ser inadiável, ou melhor, que é absolutamente inadiável, de refletir sobre aquilo que é o futebol português e que caminho é que está a tomar, e isso por parte dos responsáveis da Federação e da Liga. Não adianta estar a dizer que somos muito competitivos, temos seleções muito boas, e depois as equipas portuguesas têm este comportamento a nível europeu e manter este ritmo, apesar de, a partir de 2021, 2022, voltarmos a ter 2 equipas com acesso direto à Liga dos Campeões. Se confirmar o projeto da Superliga Europeia fechada ao estilo NBA, será muito difícil que Portugal tenha equipas a entrar nessa competição e que sejam convidadas para tal. Por isso acho que é absolutamente decisivo para o futuro do futebol nacional aquilo que estas 4 equipas vão fazer nesta eliminatória dos 16avos de final da Liga Europa, por todas as razões, quer do ponto de vista desportivo, quer também para reforçar aquilo que é o papel e a presença do futebol português a nível europeu. Regressando à Liga Nacional, agora que a talho de foice já comentámos também o sorteio da Liga Europa, o Sporting, Benfica e Porto estão a regressar, ou achas que já concluíram aquela fase do experimentalismo dos seus treinadores, e agora que entramos já na fase, pode-se dizer, de decisões da temporada, apesar de haver então esta pausa para Taça de Portugal, Taça de Liga, se espera maior estabilidade no nível exibicional das equipas? Eu acho que sim, porque realmente creio que as últimas 2 jornadas, sobretudo, mostraram, 2, 3 jornadas, mostraram que os técnicos das equipas que neste momento ocupam os 3 primeiros lugares, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting, já têm um 11 ideal perfeitamente definido nas suas mentes. E é com esse 11 mais forte, de acordo com os critérios de cada treinador, que as equipas têm subido de rendimento e têm feito melhores exibições e alcançado melhores resultados. No Benfica isso tem sido bem evidente
nos últimos tempos, incluindo os jogos para a Liga dos Campeões, incluindo a partida com o Zenit, que valeu a qualificação para a Liga Europa, e o Sporting e o Futebol Clube do Porto também com o 11 ideal, entre aspas, de Silas e de Sérgio Conceição, também conseguiram resultados gordos desta ronda, e creio que estão numa fase em que demonstram claramente que estas são as ideias dos treinadores que já estão perfeitamente sedimentadas em relação aos jogadores que têm, pelo menos até que surjam algumas alterações eventuais no mercado de inverno, que começa já agora no mês de janeiro. De qualquer das formas, acho que isto também vem mostrar que os investimentos que foram feitos nas equipas principais, alguns são perfeitamente absurdos e que mostram só que muitas vezes não importa a qualidade dos jogadores, nem o seu perfil, nem se tem encaixe naquilo que são as equipas que existem em Portugal, mas fazem-se contratações apenas e só para fazer circulação de verbas e pagamentos de comissões, porque realmente temos jogadores nestas três equipas que não faz o mínimo sentido tenham sido contratados, e alguns por valores perfeitamente absurdos. Podemos dar vários exemplos. Não se percebe porque é que Rezé foi contratado com uma opção de compra superior a 5 milhões e um empréstimo que custa 2 milhões no ano ao Sporting. Um pagamento de praticamente 8 milhões de euros por Valentin Rodier também, quanto a mim, não faz o mínimo sentido. No Sporting, também Sarabia no Futebol Clube do Porto é um tiro completamente ao lado, e o seu custo foi superior igualmente a 5 milhões de euros, isto para não falar já de Raul de Tomás, que teve um custo de 20 milhões para o Benfica, e que há 3 jogos, repito, que nem sequer integra o lote de convocados. Por isso, quando estamos à porta de um mercado de inverno que seguramente vai mexer muito com os lotes de jogadores que existem no futebol português e no futebol europeu em geral, acho que é bom refletir um pouco sobre isto, sobre que contratações é que se fazem e porque é que se fazem estas contratações. Acho que era sobre isso que os sócios e adeptos dos clubes se deveriam preocupar e debruçar, e não ouvir e calar e achar que vem aí a última bolacha do pacote, e depois é isto que nós vemos. Pagar 20 milhões por Raul de Tomás e não ser um jogador que nem sequer ao banco vai, parece-me absolutamente absurdo, tal como os outros exemplos que eu dei. Isto a despeito de os técnicos estarem a sedimentar e a fortalecer as ideias quanto aos 11 ideais em função dos jogadores que têm disponíveis nesta altura para os compromissos que têm nas diversas competições em que estão inseridos. Por falar em diversas competições e utilizando eventualmente esse termo de absurdo, temos então esta pausa de inverno na Liga Portuguesa, agora conforme se sabe é só para o ano, a partir de 4 de janeiro. Paulo, é assim, é absurdo haver mais uma pausa, já é a terceira superior a praticamente, ou pelo menos 2 semanas, e ainda estamos na primeira volta. Pois, eu acho que absurdo é um mínimo que se pode dizer disto tudo, desta calendarização, porque realmente dizer que vamos fazer uma pausa por causa do inverno em Portugal, eu acho que poderia tentar encontrar qualquer tipo de argumentação. Agora, quando sabemos aquilo que existe noutros países, e quando ainda vimos agora recentemente num jogo da Liga Europa, o Sporting Braga jogar debaixo de um nevão intenso
coisa que nunca acontece em Portugal. E falamos que temos que fazer uma pausa, como tu disseste, ainda não chegámos ao final da primeira volta, já é a terceira, praticamente uma pausa de 3 semanas de cada vez, a juntar a uma calendarização que ia ter jogos à hora do almoço, às 12h45, para se reduzir também o mercado oriental. Até agora tivemos 0 jogos a essa hora, porque os clubes não estão para isso, e que iríamos raramente ter jogos à segunda-feira. Como sabemos, tem sido rara a segunda-feira em que não tem havido jogos, e isso vai se acentuar agora, pelo menos enquanto tivermos 4 equipas na Liga Europa e as 4 a jogarem à quinta-feira. Portanto, vamos ter muitos jogos ainda à segunda-feira. Tudo isto é realmente um absurdo, para não dizer pior, e revela bem a incapacidade e a incompetência de quem gera este campeonato, quem gera a Liga de Clubes de Futebol Profissional, porque nem sequer aquilo que anunciaram conseguem concretizar. E depois temos realmente isto numa altura em que as famílias estão reunidas, quando vemos noutros campeonatos, como a Inglaterra, uma maior profusão de jogos para que toda a gente possa ter acesso a esses encontros de futebol. Nós paramos o campeonato também para que os jogadores da América do Sul possam ir passar as férias com Natal e Ano Novo com as suas famílias. Isso parece ser mais importante do que realmente tudo o resto. Pois não admira que realmente tenhamos a média de espectadores que temos e jogos com bancadas perfeitamente vazias e despidas de público, com uma imagem absolutamente lamentável. É para isso, realmente é melhor não vendermos a imagem para o Oriente nem para lado nenhum, porque pouca gente vai achar que o futebol português tem algum interesse. Se os próprios adeptos portugueses não vão assistir aos jogos, porque é que os outros vão estar interessados nele, não é? Exato. Para concluirmos este teu comentário com assinatura, vamos agora para essas declarações proferidas por um dirigente do Atlético de Madrid por ocasião da entrega do prémio Golden Boy a João Félix. Disse então que havia 4 equipas dispostas a pagar a cláusula de 120 milhões de euros e que os colchoneros foram a melhor opção para João Félix, tendo pago então 126 milhões de euros ao Benfica. Haver 4 propostas deste valor é assinalável, segundo este dirigente. Sim, exatamente. Há que ressalvar isso. Não tenho a certeza que existiram mesmo essas 4 propostas de 120 milhões, e isso, porque desde logo coloca-se uma questão em função disso. A ser assim, porque é que foi necessário então fazer toda a engenharia financeira que teve que ser feita para se chegar à possibilidade do Atlético de Madrid pagar os 120 milhões, que depois são 126, devido aos juros da operação, e porque é que foi necessário pagar uma comissão ao agente Jorge Mendes se havia 4 equipas ou 4 clubes dispostos a pagar a cláusula de rescisão. Normalmente o que se faz quando alguém paga a cláusula de rescisão é isso mesmo. O clube chega lá, paga a cláusula de rescisão e o jogador vai para o clube sem mais intervenção de ninguém. Ora, aqui não se passou nada disso, como bem sabemos. Por isso tenho muitas dúvidas que tenham existido realmente essas 4 propostas para levar João Félix. Acresce a isso que dizer que este foi a melhor opção para o jogador português, também discordo em absoluto. Se alguém que sabe que houve 4 propostas, terá sido o Benfica, porque era o clube do jogador. Exatamente. Apenas o Benfica poderá esclarecer essa situação. Isso assim foi, reforço, assim foi, porque foi necessário fazer esta operação toda. E porque foi necessário pagar a um empresário, quando vimos que para ir para o Chelsea, o clube pagou os 80 milhões e ponto.
quando o Bayern Munique contratou também o lateral esquerdo do Atlético de Madrid, fez exatamente a mesma coisa. Rodri foi para o City exatamente nessas condições. Portanto, não percebo bem como é que, havendo tantas opções, tenha sido esta a escolhida. Acresce que discordo em absoluto que seja o Atlético de Madrid a melhor opção para o João Félix, não pela qualidade dos jogadores que estão na equipa madrilena, mas pela ideia de jogo que Simeone tem e que, a meu ver, em nada beneficia as qualidades do avançado português, apesar de ele muitas vezes já ter dado apontamentos de que é um jogador muito acima de qualquer tipo daquilo que vimos, e acho que vai ser um jogador absolutamente fantástico, mas creio que haveria outras possibilidades no plano teórico, quanto a mim, que poderiam extrair muito mais daquilo que é João Félix enquanto jogador de futebol. Ele que recebeu o prémio de Golden Boy, e estas declarações do dirigente do Atlético de Madrid aconteceram à margem dessa cerimónia em Turim, um prémio instituído pelo jornal Tuttosport que premia o melhor jogador a jogar na Europa com menos de 21 anos, e os 6 meses que ele fez no Benfica no ano passado, na época passada, foram suficientes para lhe dar essa distinção, mas creio que realmente essas declarações do dirigente do Atlético de Madrid levantam-me muitas dúvidas, quer sobre a existência de tantas propostas e o porquê de ter sido escolhido o Atlético de Madrid, e se o Atlético de Madrid é realmente a melhor opção para João Félix. Quanto a mim, não era. Vamos ficar à espera de ver se temos novos esclarecimentos sobre toda esta operação. Concluímos então o comentário com assinatura